Olá, boa tarde. Será que as pesquisas de intenção de voto influenciam o comportamento do eleitor? Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o diretor de Estudos Futec, Fernando Júnior. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tevaldo. Tudo uma bem? satisfação estar de volta aqui à nossa difusora. E muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Fernando, o SBT Nacional ele fez uma pesquisa com os telespectadores do jornalismo do SBT. Uma das conclusões que eu achei curiosa é que a pesquisa eleitoral, ela, por caso, para quem assiste, né, o nosso telejornalismo nacional, eles afirmaram que eles acabam votando em quem está em primeiro lugar na pesquisa. Então, assim, se houver a flutuação ou não, mas o primeiro lugar para eles seria importante na definição do voto. Você tem uma vasta experiência sobre isso, né, no mercado, uma empresa extremamente de credibilidade, respeitada no mercado norte-nordeste do Brasil. Influencia a pesquisa, ela pode ser indutor, definição do voto para quem está em primeiro, para quem está em... Bom, depende muito da eleição, Tevaldo. Depende muito de que tipo de eleição está se falando. Não acredito que uma eleição de âmbito nacional se tenha esse tipo de influência, esse tipo de impacto no resultado final, em se tratando de divulgação de pesquisas. Existem estudos da própria ABEP, que é a nossa associação de empresas de pesquisas, de que esse impacto é muito, muito pequeno em se tratando de eleições estaduais, eleições majoritárias, eleições nacionais. É claro que se exclui aí pequenas cidades, onde a manipulação de resultados, onde a divulgação de pesquisas podem sim influir no pensamento do eleitor. Mas se você for pensar em Brasil, se for pensar em Maranhão, não acredito. Não... Manipular pesquisa ainda é uma... Existe isso numa cidadezinha? Olha, Tevaldo, se a manipulação dos resultados ou da divulgação desses resultados, isso se faz de várias formas. Agora mesmo, bem recentemente, a nossa empresa foi, entre aspas, envolvida aí num tipo de manipulação. Qual foi? Nas famosas fake news, estão em discussão agora. Nós publicamos uma pesquisa ano passado, onde não havia exigência de registro pela legislação eleitoral, ano de 2017. A partir de 1º de janeiro de 2018, a imposição da legislação eleitoral que as pesquisas sejam registradas. A nossa empresa nem fez a pesquisa, muito menos registrou. Mas publicou uma pesquisa no ano passado, acho que mais ou menos aí pelo mês de agosto, setembro, não lembro. Pegaram uma publicação de um blog daquela época, de 2017, replicaram, né, como se fosse... E isso ganhou vários blogs, repercussão imensa, gerou inclusive algumas reclamações na Justiça Eleitoral, como se a pesquisa fosse atual. Então, essa é uma forma de manipular, pegar um resultado antigo e publicar como se novo fosse. Porque você pegar uma pesquisa feita sob a perspectiva de uma situação há um ano atrás e publicá-la agora é um tipo de manipulação. Mas, falando assim, aí, por esses dois viés, a gente começava o programa falando um pouco disso, né? Da possibilidade de influência da pesquisa eleitoral. Aí tem esse viés que a gente acabou de tratar, que é da possibilidade de manipular qualquer um resultado, né? Qual é o grau de influência efetiva que uma pesquisa pode ter em relação ao eleitor? Na cabeça do eleitor, na formação de opinião desse eleitor. Volto a te repetir, nós temos estudos muito bem feitos por cientistas de toda a natureza, estudiosos, sociólogos, e que se sabe que esse impacto é muito pequeno, incapaz de mudar o resultado de uma eleição de amplitude nacional ou uma eleição de amplitude estadual. Não, é claro que há um tipo de impacto no público interno. Muitas das vezes um candidato está numa situação, vamos dizer, já de derrota clara e precisa de um impulso, de motivação na sua campanha. Muito bem, esse impacto localizado em algum momento pode fazer sentido. Certo. Mas senão você não teria tantas viradas e tantos momentos em que primeiro colocado ficou em terceiro ou nem foi para o segundo turno.
quantas e quantas viradas nós tivemos aí no país. Ou surgiu um outsider como surgiu nos últimos tempos. Por exemplo, o cara um não favorito, o caso do Dória. O caso do Dória é um exemplo bem claro. Muitos casos assim. Então, é claro que numa cidade de 3, 4 mil habitantes, em que se tem uma eleição muito acirrada, uma pesquisa publicada, vamos dizer, de forma incorreta, com resultados alterados, ou usando esse tipo de truque, esse tipo de manipulação de tempo, espaço, possa influir sim, mas em eleitorados bem pequenos. Não acredito que possa se mudar uma posição de uma eleição majoritária de amplitude nacional apenas com isso. A gente vai ter no cenário nacional, Fernando, e aí sem o Lula, a gente pode fazer esses dois momentos, sem o Lula nesse primeiro momento, uma eleição extremamente com um número elevado de candidatos, muito grande de candidatos. Né? Que eleição que se assemelha de 89 também, quando teve, né, mais de 10 candidatos. A primeira eleição né, pós a ditadura. Um cenário como esse, o que dá para extrair dele, a partir de pesquisa eleitoral, de observar que tenha 10, 11, 12 candidatos a presidente da República? A primeira observação, talvez a mais importante, é a linha de corte que você vai ter. Nessa eleição, com intenção de voto tão fragmentada e com um número tão elevado de candidatos, quem tiver aí na faixa de 18%, 20% está disputando o segundo turno. Mesmo tirando como exemplo, historicamente, a de 89, na qual a disputa do primeiro turno ficou entre o Lula e o Collor. Entre o Lula e o Brizola para ir para o segundo turno com o Fernando Collor. Exato. E a diferença foi aí na faixa de 18%, 19%, os dois ali tiveram uma diferença de 500 mil votos, qualquer coisa assim. Acredito que com ou sem o Lula esse quadro vai se repetir. É bem verdade que a presença do Lula na eleição já antecipa um dos candidatos que estaria no segundo turno, com muita probabilidade, seria o próprio Lula. Que mesmo já com o episódio da sua prisão consumada, ainda tem 30%, 32%, segundo os últimos relatos de pesquisas registradas nacionalmente. Né? Mas na faixa aí de 18, 19, 17, 12, estaria disputando a segunda vaga. Sem o Lula, esse cenário fica mais confuso ainda, porque você deve ter reparado, agora mesmo teve Datafolha, teve Vox Populi, em que o cenário sem o Lula deixa 4 a 5 candidatos nessa faixa. Uma faixa, né? De 2 dígitos, né? A partir de 2 dígitos está na disputa, excetuando aí o Bolsonaro, que pega uma dianteira em relação aos outros. A prisão do Lula, teve um debate que é curioso também, da inclusão ou não no Lula, do nome do Lula na pesquisa eleitoral, né, na pesquisa desse período pré-eleitoral. O que define, Fernando, se colocar ou não o nome de um pré-candidato ou de candidato na pesquisa? O Datafolha tinha dito que não faria, que não teria o nome do Lula, mas depois recuou, disse que vai manter o nome do Lula, né, até porque eles acreditam que só após definição do registro da candidatura pelo TSE, aí sim teria um impedimento legal de ter o nome de quem. Mas como é que vocês definem isso? Quem é que pode ir figurar numa pesquisa? Que candidato, pré-candidato, figura numa pesquisa? São duas situações. Nós estamos já no ano eleitoral, portanto, com a obrigatoriedade de registro dos cenários que vão ser aplicados ou que já foram aplicados. É uma das exigências da legislação em relação a registro de pesquisa. Mas a legislação só obriga a inclusão dos nomes quando essas candidaturas estão registradas. A partir do registro de todas as candidaturas, você não pode mais aplicar cenários. Hoje você pode colocar com o Lula ou sem o Lula, com a Marina ou sem a Marina, enfim. Com a Aécio, sem a Aécio. Sem a Aécio, pode fazer várias. Haddad no lugar do Lula. Isso, né? Exatamente. Há essa possibilidade técnica desde que você registre, está registrado ali, e a Justiça Eleitoral só passa a te exigir a partir de quando todas essas candidaturas estão registradas. Aí a pesquisa que omitir o nome, deixar de incluir o nome, já está comprometida e seguramente não poderá ser, será impugnada, não poderia ser nessa hipótese divulgada. Mas muito bem, há o outro quadro, que é o quadro do bom senso, né? Se você tem um nome em que a própria legislação brasileira é muito aberta, é muito permissiva,
Só para lembrar o caso aqui do Bacabal, Zé Vieira. Até hoje estamos nessa confusão. O Zé Vieira manteve a candidatura. O não prefeito, né? Não chegou a ser preso, não estava preso, mas o não prefeito reflete até hoje, não temos uma decisão. Então, até lá, acho válido isso acontecer. Nós já tivemos uma experiência em relação a partidos de ultra-esquerda, partidos como PSTU, PSOL, em eleições municipais, principalmente. Se incluía já naquelas projeções antes da eleição de 16, 15, você deve lembrar, fazíamos, Eduardo vai ser candidato, não vai. Um belo dia chega lá no meu escritório um ofício de um desses partidos, informando que o seu pré-candidato já está escolhido e que gostaria que o nome do seu pré-candidato fosse colocado. E assim nós fizemos, com uma comunicação extraoficial. Não era um registro, mas já era uma manifestação de um partido de que tinha uma pré-candidatura, né? Uma pré-candidatura. Então, é mais ou menos por aí. Mas vejo com muita preocupação essa indefinição, que ela possa vir a comprometer, evidentemente, o processo eleitoral, a lisura até do processo eleitoral. Por que a gente observou tanta pesquisa eleitoral na eleição municipal, a última eleição municipal em 2016? Por que teve tanta pesquisa? O que é hoje essa ferramenta pesquisa, Fernando? O que aconteceu? Veja bem, a coisa de 3, 4 eleições atrás, você sequer imaginava que um município, vou citar com exemplo bem, Loreto, 4 mil eleitores no sul do Maranhão. A eleição de Loreto, pesquisa eleitoral na eleição de Loreto, quer dizer, o custo de uma pesquisa é alto. Um universo desse para um universo tão pequeno. Mas essa cultura foi se modificando. E daí todos os municípios, praticamente, com a eleição municipal, tem 2, 3 candidatos em cada município, você multiplica aí o número de candidatos por contratantes, pelo interesse local ou regional que essa eleição possa ter, e daí a proliferação de pesquisas. Se você te der o trabalho de procurar no site de registro de pesquisas do TSE, você vai ficar estarrecido com o número de empresas e o número de pesquisas que foram registradas. Em função disso, de que hoje qualquer candidato de uma cidade, por menor que seja, precisa dessa ferramenta. Não só candidato, como qualquer pessoa poderia contratar uma pesquisa, de fato, né? Como é que isso se mantém ou isso alterou para 2018? Não, manteve-se. É claro que o contratante tem que ter capacidade financeira para contratar. Tanto pode ser pessoa jurídica como pessoa física. O nome desta pessoa vai para o registro, é tornado público quem for o contratante. Pessoa jurídica tal, CNPJ tal, pessoa física tal. Essa pessoa tem que, evidentemente, no seu imposto de renda, ou a pessoa jurídica ou a pessoa física, informar. Mas eu preciso dizer para que eu quero a pesquisa? Eu, caso pessoa física ter volta com o trator, eu preciso explicar? Não. Não, claro que não. Não, né? Na medida que você registra, a intenção é divulgar, porque o registro é feito para que dê legalidade à divulgação. Tanto que a lei dá aquele prazo de 5 dias para que seja feita algum tipo de pugnação durante o período que a Justiça Eleitoral dá. Tecnicamente, quantas e quantas empresas ou pessoas físicas às vezes contratam pesquisas para que apenas se posicione em relação a esse ou aquele candidato, enfim, tem a mais diversa natureza de contratantes. O retrato desse cenário, né, na verdade. Isso. Então, a gente vai para o primeiro intervalo nosso do Resenha, e hoje eu converso com o Fernando Júnior, diretor da Escutec, a gente vai para o primeiro intervalo e voltamos já. De volta com a Resenha, e aqui no estúdio eu converso com o Fernando Júnior, diretor do Instituto Escutec, sobre pesquisa eleitoral. E pesquisa, na verdade, eleitoral não, Fernando, sobre pesquisa. Sim. Né? A gente comentou no primeiro bloco sobre a pesquisa da SBT, com quem assiste o telejornalismo da emissora. A produção me deu, a direção do programa me deu informação de que 87% dos telespectadores do SBT, do jornalismo do SBT, responderam que a pesquisa de fato influencia a votar em quem estiver em primeiro lugar na pesquisa. Dado curioso, né? Eu não estou com esses dados para fazer uma análise mais aprofundada. Mas me parece que esses 87% deve ser, eu tenho essa impressão, até pelo
pela elasticidade do número, foram pessoas que interagiram com no momento da enquete, da enquete, da enquete, né? Da exibição do programa. Porque assim, o SBT tem milhões de espectadores no Brasil. Acho que a base não é, o universo não é de telespectadores do SBT, mas dos que assistiu no momento se manifestaram, é isso? Talvez seja. Vamos ver se dão informação pra gente daqui até como diria aquele personagem famoso na televisão, há controvérsias. Há controvérsias, né? Há controvérsias. E seria controverso, por exemplo, Fernando, o SBT decidiu também agora, ainda nesse mês, que as afiliadas do SBT devem utilizar pesquisas apenas de 2 institutos de pesquisa no país. O Datafolha, ligado ao Grupo Folha, e o Ibope, ligado a nenhum grupo. Isso, de alguma maneira, traz algum tipo de prejuízo para o mercado local de pesquisa, para o mercado local, quem trabalha com esse tipo de levantamento, Fernando? Veja bem, claro, impacta, não há dúvida, né? E não deixa de ser uma reserva de mercado. Mas aí há alguns detalhes a serem analisados. O custo de uma pesquisa nacional, o custo de uma pesquisa de 2.000 entrevistas, 300 municípios do Brasil, que é mais ou menos o padrão das pesquisas nacionais para presidente da República, está muito próximo de R$200 mil. O que eu acredito, até por outras empresas, né, como o caso a Rede Globo, já pratica essa estratégia já há bastante tempo. Quer dizer, as suas afiliadas e a própria Rede Globo não utilizam pesquisas locais. Só utilizam as empresas de pesquisas que previamente têm contrato com a TV Globo. Me parece que isso é mais uma iniciativa do jornalismo dessas empresas de manter um certo controle sobre o que vai ser publicado aí, o que vai ser publicado. Me parece que é isso. Até porque, Tevaldo, em determinados momentos, mesmo o Ibope, Datafolha cometeram também erros grassos, principalmente aqui no Maranhão. E isso foi um argumento que o próprio empresário Fernando Sarney, do Sistema Mirante, que nos contratava à época para um outro veículo do grupo, que era o jornal Estado do Maranhão. A Escutec divulgava sua pesquisa no Estado do Maranhão, mas essas pesquisas ela não poderia ser repercutida na televisão. E quantas vezes o Ibope deu aqui do Maranhão que não teria segundo turno, ou que teria segundo turno. Tanto que eu costumo dizer que a Escutec não chancela o Ibope, muito pelo contrário. Tem nas últimas eleições mostrado resultados antagônicos ao Ibope e acertado bem mais que o Ibope. Isso historicamente nas eleições majoritárias, tanto de prefeito. Essa última de prefeito, por exemplo, o Ibope deu que teria a vitória do Edivaldo em primeiro turno, enquanto que o jornal publicou uma pesquisa nossa dizendo que teria o segundo turno. Nós não conseguimos captar, até porque encerramos a coleta na quinta-feira anterior à eleição, e o debate se deu nesse dia. Nós não conseguimos captar o crescimento bastante vertiginoso do candidato Eduardo Braide. Mas a migração dos votos para o Eduardo foram votos que saíram do Hélito, ou seja, o quadro que se tinha antes daquele debate era de segundo turno, independente de quem fosse. Quem seria o adversário do Edivaldo naquele momento? Quem seria o adversário do Edivaldo. Mas para o Ibope, a eleição estava liquidada. A eleição estaria liquidada no primeiro turno. Então, Fernando, tem uns termos que são comuns, né? A pesquisa eleitoral, tipo margem de erro, universo de pesquisa. Clareia um pouco para o nosso telespectador o que é isso, margem de erro, universo de pesquisa. Como é que eu faço para definir quantos entrevistados eu vou fazer numa pesquisa em São Luís, ou no Maranhão, no país, tal. Um pouquinho disso para quem nos assiste, como é que isso funciona. Olha, isso é um... Margem de erro, por exemplo. O que é a margem de erro numa pesquisa eleitoral? A margem de erro ela é calculada em cima de uma relação de estatística em que você tem, por parâmetro, o tamanho da amostra e o universo pesquisado. Então, por padrão,
você teria em São Luís, a partir de 800 entrevistas, aproximadamente 3,5% de margem de erro. Com 2.000 entrevistas, você já teria essa margem de erro diminuída para 2%. Certo. Mas para você chegar a 1%, o número de entrevistas iria um absurdo aí de 30.000 entrevistas, o que se torna economicamente inviável. Né? Então, dentro desses parâmetros, o estudo de estatística por probabilística é muito caro. Então, essas amostras que são usualmente publicadas, elas são não probabilísticas, e que parte por base o seguinte parâmetro: 1.000 entrevistas em São Luís, elas têm que ser distribuídas em cotas, e essas cotas vão por sexo, idade, para que se tenha então aquela margem de erro calculada em 3%. Então, a margem de erro, na verdade, é aquele percentual que você pode colocar acima ou abaixo daquele número informado. Isso serve, inclusive, para o candidato que não pontua. Ele pontua 0, o candidato que pontua 0 pode ter menos 3, é evidente que não. E como se define, por exemplo, as áreas a ser pesquisadas? Assim, que bairro, que área? Sorteio. Aí você tudo é por sorteio. Principalmente quando se trabalha em pontos de fluxo, porque imagina o seguinte: no acirramento de uma campanha, não há como você entrevistar determinadas pessoas que são sorteadas em seus domicílios. O cidadão que sai, por exemplo, do Maiobão, eleitor de São Luís, e vem trabalhar aqui na área da Camboa, um exemplo, no comércio. Vamos bater na casa dele, vai encontrar quem? Criança, empregada. Então, muitas das vezes você tem que se utilizar de pontos de fluxo. Esse cidadão, se ele vem de ônibus, ele passa por um terminal de ônibus, ele pode ser abordado nesse terminal. Então, o princípio é esse: qualquer localidade e qualquer pessoa deve estar apta a ser sorteada, pode ser sorteada a qualquer Vamos falar um pouquinho assim, do cenário hoje para a eleição estadual no Maranhão. Né? É evidente que ainda é definição de candidatura, não se sabe quem são os candidatos, mas alguma coisa posta já aí. O que dá para dizer hoje, né, sobre esse cenário eleitoral? O que você imagina? Dá para apontar que tem segundo turno, tem um candidato favoritíssimo, não tem esse favoritismo todo? Como é que você vê nesse cenário, nesse momento, Fernando? Olha, essa indefinição de candidaturas nos deixa numa situação muito complicada para fazer uma análise de projeção. De projeção, né? É evidente que o achismo fica por conta das especulações de vocês, jornalistas, enquanto analistas e tudo mais. No caso, uma empresa de pesquisa, ela não pode achar, ela tem que ter tecnicamente dados, né? E a partir do primeiro dia desse ano, nós, já sob a legislação do TSE, temos que registrar qualquer tipo de estudo feito. Levando em consideração o cenário anterior, e nós tivemos muitas pesquisas no ano passado, a gente pode aqui fazer algum tipo de argumentação. Qual? Nós temos claramente duas candidaturas que polarizam aí, tecnicamente, mais de 70% das intenções de voto, que seria o atual governador e a ex-governadora. Quanto a isso, não há a menor dúvida, né? A presença deles dois... A chance de uma terceira via nesse caminho aí, de ter alguém atravessando claro que sempre tem, né? Claro que sempre tem. Principalmente você levando em consideração a eleição municipal, né? Em São Luís e alguns outros municípios importantes, como Imperatriz, como Caxias, Timon, alguns municípios em que nós tivemos votação de terceira via e até quarta via, como foi o caso de Imperatriz. Nós tivemos 4 candidaturas lá. Que começou lá atrás, de fato, isso, né? Isso. Então, partindo desses principais colégios eleitorais, em que você consegue hoje em torno de 35 a 30% de eleitores que não quero nem esse nem aquele, que é o eleitor que está aberto ao discurso da segunda via. Não há a menor dúvida em relação a isso. Agora sim, a gente falou muito de eleição, ano eleitoral, mas estudo de pesquisa não vive só de pesquisa eleitoral, né? Sim, claro. Então, vai fazer pesquisa de mercado, tem pesquisa quase cotidianamente, vocês estão trabalhando. Fala um pouquinho disso, como é que é essa rotina de vocês, quem é que contrata vocês? No nosso site, no escutec.com.br, nós temos lá um portfólio de clientes da área de mercado. Inclusive, nós temos a satisfação, o orgulho de termos o grupo difusora entre esses clientes, né? Nós já fizemos
trabalho de pesquisa de mercado aqui, para medição de audiência, principalmente para as emissoras de rádio e tudo mais. Então, hoje, a pesquisa de mercado, ela já está sendo bastante utilizada por grupos locais. E quando eu falo em grupos locais, é evidente os principais, mas no nosso site nós temos lá Fernando, Mateus, setor varejista, atacadista, né, de bebidas, né, quer dizer, Psyu, Ambev, há vários estudos. Hoje se testa até sabor de refrigerante que vai ser lançado, pré-teste. Você já esteve lá na nossa empresa, conhece a sala de pesquisas qualitativas, que é a sala de espelho. Então, há todo tipo de pesquisa. Um empreendimento hoje a ser lançado, um empreendimento hoje em fase de planejamento, ele requer pesquisas Por exemplo, está no ar, né, o site Mateus, Sebrae, aí tem os partidos políticos também, que são nossos contratantes. Quer dizer, se eu fizer, por exemplo, eu sou construtor, quero fazer um empreendimento imobiliário, por exemplo, até isso vocês também trabalham com isso também, né? Porque a pesquisa qualitativa, ela se utiliza também dos dados secundários. Os dados primários são aqueles que a gente busca ouvindo diretamente o interessado, o consumidor. Aí os universos mudam. Então. Mas se você utiliza muito em pesquisa de mercado, os dados secundários, que são esses dados socioeconômicos que estão fartamente, alguns divulgados, outros não. Né? Por exemplo, carteira de clientes de cartão de crédito. São dados secundários que hoje as empresas de cartão de crédito detêm. Né? E é muita informação para mercado. Essa discussão agora bem atual em relação à influência do Facebook nas eleições americanas e tal, a grande prova disso. Da fake news, né? Isso. Quer dizer. Muito isso. E o que seria de nós se não fosse a pesquisa de mercado? Porque a eleição é de 2 em 2 anos, a eleição é sazonal. E o mercado não, ele está sempre... Tu tens recentemente alguma coisa que trata de hábito de consumo, por exemplo, de mídia no Maranhão? O que as pessoas assistem, veem, leem? Tu tem alguma coisa mais recente disso? Que assim tu possa... O que o maranhense, ele assiste, ele ouve rádio, vê TV, ele se informa por onde? Tu tem um dado assim recente disso, não? Principalmente rádio e televisão, né? A televisão como o carro-chefe. Ainda são os carro-chefe do Maranhão. Agora, surpreende como vem crescendo a presença da internet nesses hábitos. Inclusive o ouvinte de rádio hoje, nós fizemos um estudo aí para um contratante mais FM, acho que no ano passado, em que o contratante ficou, mas tudo isso, quer dizer, o cidadão que ouve FM a partir do celular, e não mais a partir do rádiozinho. Quer dizer, são mudanças de comportamento que precisam estar sempre sendo testadas. Fernando, muitíssimo obrigado pela tua presença. Tá? Não, valeu mesmo. O prazer foi meu. Prazer nosso, um grande abraço, tá? Boa sorte, bom trabalho aí. Grande abraço e parabéns. Muito obrigado. Uma boa tarde para você e até o próximo programa. Valeu. Até mais. Tchau.